Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que satisfação enorme mais uma vez estarmos iniciando o programa Igreja Hoje. É um programa da TV Kefas dedicado a debater, discutir assuntos pastorais, assuntos da igreja. Então nós discutimos livros papais, encíclicas, exortações, discutimos temas atuais, documentos lançados pela CNBB e nós temos feito uma série de programas sobre a campanha da fraternidade de 2023, Fraternidade e Fome. E o lema Dai-lhes vós mesmos de comer, fundamentado no Evangelho de São Mateus. E queremos encerrar com o programa de hoje, essa série de programas que temos feito sobre a campanha da fraternidade. Para nos ajudar na reflexão, estão conosco aqui a nossa amiga Rita Baldim e o nosso amigo Diácono Romério. Em preparação, ele é uma aquisição da TV Kefas, do programa Igreja Hoje e de outros programas também. Foi comprado caríssimo o passe dele, né? Nós tivemos de negociar aí com propostas da ESPN e outros canais, mas ele está agora também sendo agregado, né, à TV Kefas para contribuir com a sua riqueza, sua participação e está conosco hoje. Ele está em preparação para ser ordenado, talvez em julho, né? Aí é um processo de discussão com o nosso bispo diocesano, mas tudo indica que em julho seja ordenado presbítero. É diácono permanente atualmente na paróquia Santo Antônio de Naque, acompanhando o padre Gustavo. Sejam muito bem-vindos, meus amigos Rita e Romério. Obrigada, Rivelino. Obrigada, Romério. Seja bem-vindo. E a você de casa, mais uma vez, obrigado por nos receber na sua casa. E vamos dar continuidade nesse sabor que é a campanha da fraternidade. E hoje nós vamos entrar mais um pouquinho no como agir para que nós possamos transformar essa questão da fome em vida bem viver. Eu quero agradecer primeiramente ao Rivelino, né, que é o diretor, né, desse programa, não é isso? Juntamente. Coordenador. Que o coordenador do programa, já Edinho. Quase 8 anos, né? Já quase 8 anos. E poder estar com você, com a Rita, e eu acho que a Lúcia também, Arede, de vez em quando aqui se encontra, Girley. Então, para mim, é um motivo de alegria, né, de agradecimento a Deus por ter me preparado e ter me convocado, né, para estar junto de vocês, né, não para ensinar, mas para aprender com vocês e partilhar com você, telespectador, que está aí do outro lado, nos ouvindo, querendo aprender um pouco mais daquilo que é a proposta da igreja. E falar da campanha da fraternidade, ainda mais com essa temática tão cara a cada um de nós, né, que nos envergonha, porque num país onde se diz, na sua maioria se diz cristão, a gente deparar com a situação da fome, ela nos causa indignação, nos causa vergonha, e é preciso de forma urgente, né, a gente combater essa situação tão presente em nosso meio, né, principalmente aqui no contexto da cidade de Governador Valadares. Pois é, como se diz, né, Romério, é um escândalo para a nossa sociedade, sobretudo para um país que bate recordes de produção, safra, batendo recordes em cima de safra, ou um país que desperdiça demais, então se torna realmente muito escandaloso. Pois é, e no programa de hoje nós queremos conversar um pouco mais na questão do agir. Quais coisas têm sido feitas, o que nós podemos fazer para ajudar a minorar a situação da fome, o que cada um, como cidadão ou como comunidade de fé ou participante de um grupo, pode fazer, além daquilo que é competência das esferas públicas, dos governos municipal, estadual e federal, porque há ações que competem a essas instâncias, mas há ações que competem a nós, cristãos, membros da comunidade de fé, né? E o importante, né, que o direcionamento do texto base traz para a gente, que nós temos o modo de agir pessoal, comunitário e social, né? Porque uma das coisas que nós temos que estar bem atentos, né, como diz o Romério, num país que a maioria é cristão, isso nos envergonha, porque a fome, ela desafia e ela desinstala, porque quem tem fome
tem pressa e é preciso agir rápido. Então, sim, o texto base tem essa indicação do que nós podemos fazer, né, o lado pessoal de cada um. E eu vejo que isso nós fazemos muito bem na questão da solidariedade, da caridade, né, a questão das cestas básicas. É necessário, sim. Às vezes tem gente que vira e fala assim, é assistencialismo. Vai ficar com fome para saber se é assistencialismo, né? Então, são coisas necessárias, mas nós podemos fazer mais, né? E isso é que é o importante. E nós vamos ver um pouquinho o que nós podemos colaborar em mais um degrau. O grande desafio que eu vejo, Rivelino e Rita, é vocês que estão nos acompanhando, é quando a gente vai questionar o porquê da realidade da pobreza, né, da fome. Porque quando a gente questiona, a gente vai buscar nas estruturas daqueles que, num país, né, que nós vivemos democracia, é um governo que é eleito pelo povo, né, ou seja, aqueles que estão lá foram escolhidos por nós, com o nosso voto. Então, ser escolhido por nós é para nos representar. Então, quanto a gente vai tratar da fome, a gente vai questionar as estruturas que nós temos política. Por quê? Porque são esses os responsáveis primeiros de fazer a distribuição de renda, fazer com que esses que estão às margens possam ser inseridos também nessa economia. Não é o problema a economia em si, pensar na riqueza. O problema é como fazer com que essa riqueza não fique na mão de poucos, mas que sejam, né, de forma com que os que estão às margens possam também fazer parte desse banquete, né? Acho que é tão gostoso você imaginar uma mesa ali farta de alimento. Todos é digno disso, por que não? Né? Agora, o que não pode é pensar que uns, né, uma minoria, né, que são minoria, tendo uma grande parte de tudo aquilo que produz, enquanto a maioria vivendo à margem, né? E quando a gente fala margem, quando a gente fala da pobreza, às vezes as pessoas pensam assim, porque não gosta de trabalhar. Até mesmo você que trabalha, com seu salário, eu pergunto, tem como você ir no supermercado e comprar tudo aquilo que você deseja? Dá para você, para sua esposa, seus filhos? Nem sempre dá. Você chega lá, naquela insegurança alimentar que a campanha também trata, de ter que pegar aquelas coisas mais baratas, mas você é trabalhador. Por que seu salário não te dá a dignidade de poder levar o melhor para sua família? Então é isso que a gente questiona. Então, quem pode, de certa maneira, nos atender em relação a isso? São aqueles que foram eleitos por nós. Então, o agir nosso não pode ser um agir só assistencialista, sabe? Porque nós já fazemos isso, como a Rita falou muito bem, de dar uma cesta básica, mas, de certa maneira, a gente vai mantendo esse sistema. Isso é bom justamente para os poderosos, porque eles não se veem na obrigação de agir. Então, eu acho assim que quando a igreja assume a voz profética de denunciar esses grandes, às vezes as pessoas nos taxam como comunista, né? A igreja, infelizmente, é vista assim. Mas não, gente, quem assume o evangelho, quem assume a Sagrada Escritura, como você, né, no seu mestrado, Rivelino, você tem até mais autoridade do que eu, né, por causa do seu aprofundamento na questão teológica. Quem faz, de fato, um estudo teológico não tem como olhar para essas realidades e fingir que não é uma questão teológica que precisa ser debatida. Porque o Cristo, ele escolheu esses, né, esses marginalizados como lugar preferencial a ser visto. Exatamente. Meus irmãos e minhas irmãs, conforme o Romério colocou na fala dele, exatamente a questão da pobreza leva cada um de nós a questionar até a própria democracia como regime, porque vivemos em situação em que muitas pessoas passam fome no mundo, e especificamente no Brasil, leva-nos a um questionamento. Que democracia é essa? Será que essa democracia corresponde exatamente aos nossos anseios e desejos de uma sociedade melhor? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa.